dia a todos os ouvintes da Rádio Resgate, conectados aí na nossa programação através do aplicativo. Estamos aí dando início a mais um podcast Resgate no Lar. Hoje será dirigido por mim e com a presença extraordinária da nossa psicóloga Natália. Para quem não conhece a Natália, ela é psicóloga aqui do Esquadrão da Vida, tanto da unidade masculina como da unidade feminina. Hoje nós vamos estar batendo um papo, falando um pouquinho sobre... Vou fazer assim com os dedinhos para você que está assistindo, entre aspas, né, sobre a doença, né, porque é considerada aí pelo CID-10 uma doença progressiva, incurável e fatal, a dependência química. Tanto é que é uma doença que os dependentes químicos eles fazem barbaridades por causa de um pozinho. Mães abandonam filhos, crianças, recém-nascidas, às vezes bebezinho, vão para a rua, se tornam... moradores de rua, em situação de rua eles ficam, né? E aí a gente sabe sobre o submundo da droga, o que não causa tantos roubos, tanta mentira, tantas coisas que acontecem nesse meio. Por isso que é considerado como uma doença, por causa das barbaridades que acontecem, né? E interessante pensar também é que é difícil, muito difícil, um dependente parar de usar droga. É muito difícil essa mudança, esse retorno aí para o social, para a vida comum, por causa que é um vício aí progressivo, como a literatura classifica. Um vício progressivo, ele vai progredindo, vai entrando em lugares cada vez mais profundos, e aí é considerável também como incurável, não tem cura. Então nós vamos estar batendo esse papo hoje, tá bom? E só para lembrá-los já de início nessa introdução, que não é somente a dependência química que não tem cura, tá? Hoje no mundo tem várias doenças crônicas aí, terríveis, né? Então nós vamos estar batendo um papo aqui com essa psicóloga, essa moça linda, que é muito estudada, ela é graduada nessa área de dependência química. Antes disso, eu quero ler uma passagem da Bíblia. Eu quero ler Isaías 53, versículo 4. Eu quero liberar, para quem não sabe, eu sou pastor. Aqui no Esquadrão da Vida nós temos uma equipe de pastores que proclamam as boas novas do Evangelho. Então nós cremos na palavra de Deus, amém? Por isso que como nosso costume sempre aqui no podcast, sempre de início, tanto o pastor Samir como o pastor Otoni, a gente sempre compartilha um versículo para dar início. A gente sempre faz uma oração, pedindo a bênção de Deus, invocando o Senhor, como a palavra de Deus diz ali em Romanos 10, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Por isso nós invocamos o nome do Senhor nessa manhã. Amém? Quero ler uma passagem aqui. Isaías 53, versículo 4. Diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Amém? Glória a Deus. Essa aqui é a profecia profunda aí de Isaías. Agora eu quero ler uma passagem em Mateus capítulo 8. A gente tem um tempinho aí para esse bate-papo aqui com a Natália. Mateus capítulo 8 vai falar um pouquinho sobre a sogra de Pedro. Eu quero falar da sogra de Pedro. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama, com febre. Tomando-a pela mão, a febre a deixou, e ela se levantou e começou a servi-lo. Ao anoitecer, foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Então em Isaías nós vemos a profecia, algo sendo anunciado que aconteceria. E aqui em Mateus capítulo 8 nós vemos a prática disso acontecendo em Jesus. Jesus curando todos os doentes. A Bíblia diz, ao anoitecer foram trazidos a ele
endemoniados e muitos doentes. Ele expulsou todos os espíritos e curou todos os doentes. Amém? Então, nós cremos aqui nesses princípios da palavra de Deus. E eu quero colocar um dito de Pedro, né? Que é um profeta do Velho Testamento, Natália. Jesus e agora um apóstolo. Com esse mesmo princípio. 1 Pedro 2, versículo 24. Como eu amo essa passagem, amém? Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas fomos sarados. Amém? Ele cita o texto de Isaías. Por suas feridas, em outra tradução está, por suas chagas. Amém? Então quero abrir, falando sobre cura, esse podcast. Eu vou orar agora. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, eu oro a Ti nessa quarta-feira, dia 30 de outubro de 2024. Estamos aí encerrando aí praticamente o mês de outubro. Já estamos iniciando aí o mês de novembro. Estamos no final desse ano de 2024. Nós invocamos a Tua glória nesse podcast nessa manhã. Eu, juntamente com essa psicóloga que tem servido aqui no Esquadrão da Vida, atendido vários meninos com tantas situações delicadas, com tantas dificuldades. Nós pedimos a Tua bênção sobre nossas vidas nessa manhã, sobre nossas crianças, sobre nossos filhos, Pai. Sobre toda a nossa estrutura familiar, sobre a nossa casa, sobre nosso ambiente de trabalho. Nós pedimos da Tua glória sobre cada ouvinte da Rádio Resgate que tem acompanhado as nossas programações diariamente, no nome santo de Jesus, que a unção de cura venha sobre essa programação, venha sobre essa rádio, aonde quer que esse ouvinte esteja acompanhando essa programação, que a unção do Espírito de Deus esteja tocando essa pessoa com cura, com milagres, com libertação, com maravilhas, no nome santo de Jesus. Nós consagramos esse bate-papo nessa manhã para a Tua glória e para o Teu louvor, Senhor. Amém. Amém, glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Agora são exatamente 10 horas e 9 minutos, horário de Brasília. Estou aqui com essa pessoa extraordinária, que ela vai estar aqui nesse bate-papo comigo nessa manhã. Nós estaremos falando sobre dependência química, né, Natália? Isso Bom aí. dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Resgate. É um prazer enorme estar de volta. Sempre é bom estar convidada para estar aqui falando sobre o que Deus tem feito e também hoje falando sobre a dependência química. Muito obrigada pelo convite. Amém. Vamos começar então. Natália, deixa eu fazer uma pergunta. Como que nasceu o desejo no seu coração de ser psicóloga? Só para eu conseguir entender, talvez foi lá atrás, talvez no ginásio, né? Antigamente falava ginásio, né? Bem antigamente, né, Patrícia? Antigamente, ensino fundamental. Ali lá atrás, como que nasceu esse desejo no seu coração? Ou foi uma coisa assim que aconteceu de repente? Gente, se eu te falar que eu não pensava ser psicóloga clínica, vocês acreditam? Na verdade, assim, eu sempre achei legal empreender, ser da área da administrativo. E quando eu estive fazendo vestibular, na época era vestibular, não era nem Enem, porque eu já estou formada há 10 anos. Você também é de antigamente, o né? O quê? Então era vestibular, isso é da época do ginásio, então. Então, aí, isso em Corumbá, então, da época, Patrick, que não dava para fazer as provas em outras cidades. O que tinha ali de opção era biologia, psicologia, no campus do Pantanal. E eu pensei, vou fazer administração? Não, não vou fazer. Eu vou fazer psicologia visando os recursos humanos, o RH. Foi essa a minha ideia. Aí fiz a faculdade, só que na hora do estágio não tinha muito lá em Corumbá, por ser cidade pequena, a questão de RH de estágio, mais clínico. E eu comecei a fazer clínico. E gostei, mas ainda não tinha me identificado. Mas ok, me formei. E por um bom tempo eu cheguei a passar num concurso lá em Corumbá. Fui psicóloga, atuei ali no Dante, que é muito importante. Eu ficava atendendo no pronto-socorro, atendia ali em alguns postos de saúde, vítimas de violência, tanto de mulheres quanto crianças, idosos, violência no trânsito. Então, esse era o meu trabalho. Fazia visitas, fazia atendimentos na área da saúde. Até que eu fui para Recife, pedi baixa do meu concurso, fui para Recife, e fiquei lá por um bom tempo, não atendi, já fui para uma outra área já de empreendedorismo, como eu falei, eu gosto disso, eu gosto de vendas, sou multifacetada, então o que puder fazer, eu gosto de fazer mesmo. Se está no desejo do meu coração, eu vou embora. E aí,
nessa época, Patrick, eu não ia mais fazer o processo de psicóloga, tanto que eu pensei em ligar para o SRP, cheguei a ligar para o SRP para pedir para que eu não atue mais como psicóloga, porque a gente paga anuidade, sabe? Então, sempre fica gerando, mas eu não estava atuando na área. Até que a gente conversou, falou, vamos voltar para Campo Grande? Minha família já estava aqui, meus pais, meus irmãos. Não, vamos voltar para Campo Grande. Foi bem perto do final da pandemia. E chegando próximo daqui, antes de vir para cá, eu falei com uma amiga minha, psicóloga, que se formou junto comigo, minha melhor amiga da faculdade. Isso, tipo 2018, 2019, 2020, que foi final da pandemia, por aí. Foi o final da pandemia. Aí eu falei, Thaisa, tô voltando para Campo Grande. Se você souber de alguém... Nisso, o desejo da psicologia no meu coração estava bem baixinho. Tô voltando para Campo Grande. Se você souber de alguém que precisa de psicóloga... E ela estava, na época, no Jaboque. E ela falou assim, amiga, tem sim, tem uma vaga, tô sabendo de psicóloga lá no Esquadrão da Vida. Vou te passar o telefone do pastor Samir. Ela me passou, liguei pro pastor, ele foi super solícito, um amor de pessoa, a gente nem se conhecia pessoalmente. Ó, que legal. E sabe quando você conversa, mas assim, parece que você já conhece aquela pessoa. Foi desse jeito, foi muito bom. E ele falou, Natália, quando você chegar, você entra em contato comigo. Eu cheguei dia 29 de junho, até hoje eu lembro. Um frio, gente, mas um frio. Pensa, no mesmo dia você está em Recife, num sol, lá nem vende casaco direito. E no mesmo dia, quando o avião abriu, assim, a porta do avião, a aeromoça abriu, veio um vento. A minha filha, coitada, nem sabia mais o que era frio. Ela falou, mãe, o queixinho dela começou a bater, Patrick. E um frio, naquela época, naquele dia, fez 2 graus. Então, foi de um extremo para o outro. E sem casaco. Eu lembro que eu pedi para o meu pai, leva casaco para o aeroporto, porque em Recife não vende. Até que cheguei, conversei com o pastor por telefone, ele falou, vem cá, vamos conversar. Conheci o Esquadrão da Vida, então, nesse período, cheguei lá na Feminina, da Feminina me trouxeram aqui para conversar com o pastor. Quando eu cheguei aqui, estava a pastora Magali, estava a Regina, sobrinha do pastor, o pastor Samir, uma galera. Eu fui tão bem recebida que eu senti assim, nossa, que legal. Até então, não tinha nada a ver com dependência química. Como eu te falei, eu gostava de RH, atendi nos postos de saúde em relação a violências, nada com dependência química, a não ser um estágio que eu fiz na faculdade com CAPS-AD. Pronto, não tinha aquela experiência. Então, quando eu entrei aqui, aí comecei a trabalhar em julho, foi muito rápido, Deus abriu as portas muito rápido. Aí eu comecei a viver isso. E aí eu sempre falo que existe uma Natália antes e depois do Esquadrão da Vida, até profissionalmente. Eu sou outra pessoa, sabe, gente? Quando a gente trabalha nesse viés da dependência química, a gente vê tantas pessoas inteligentes, maravilhosas, que optaram por escolher a droga e, infelizmente, perde dignidade, trabalho. Isso é das coisas ruins que acontece com a dependência química. Mas foi assim. Então, não foi premeditado. Vou ser psicóloga de clínica, vou atender as pessoas, vou fazer dependência química. Não foi, Patrick, não foi. Foi totalmente contrário. Eu vi Deus assim, não é aqui, é desse lado, Natália, me mostrando. E eu já estou aqui há 3 anos. Tive filho, fui, voltei, estou aqui de volta. Então é isso, eu me apaixonei por essa área. Que legal. Que legal. Então foi algo que aconteceu assim, inesperado, né? Foi inesperada. E assim, é gratificante você fazer parte da reconstrução de uma pessoa. É lindo demais. Às vezes, as pessoas falam assim, nossa, como assim você está lá? É numa chácara, é longe. Mas, assim, é gratificante você ver as famílias se voltando, a dignidade da pessoa voltando. Então, não tem coisa melhor depois de 9 meses a gente ver o resultado daquela pessoa que realmente nasceu de novo. É uma nova gestação. Então, a gente vê aquelas pessoas que chegaram magrinhos. Ontem mesmo eu vi uma foto de uma menina lá, que assim que ela chegou, e como ela está agora, ela já está próxima a sair, já teve 2 ressocializações. E ela está linda. Em vista do que ela chegou, nossa, nem se compara. Hein, Natália? E sabe que existe um preconceito. Sim. Eu me lembro que antes de conhecer também o Esquadrão da Vida, quando falava que alguém estava internado na comunidade terapêutica, falava, você viu fulano de tal, foi lá para o centro de recuperação, foi lá para a clínica, dava aquela sensação assim de, nossa, a pior coisa do mundo. E você não enfrentou isso, talvez com os amigos, no meio familiar,
Tipo assim, poxa, é isso mesmo que você quer? Não teve nem um pouquinho de barreira? Alguém falando, não, parte para outra área, ou não aconteceu Nunca isso? falou assim, parte para outra área. Mas assim, quando eu cheguei, não, consegui, vou começar no Esquadrão da Vida. O que é o Esquadrão? Como assim? No meu meio, nunca ouvi falar sobre comunidade terapêutica. Nunca ouvi falar sobre centros de recuperação. Nada. Nem sabia que existia? Não sabia. Mal sabia da droga, gente. Porque sempre fui evangélica desde berço. Então, o meu meio era igreja. Era isso aí. Então, assim, outras coisas eu não sabia. E aí eu falei, né, para alguns familiares, ficou assim, né? Mas o que é isso? Vou trabalhar, tal, ajudando as pessoas na reconstrução delas com dependente químico. E eu lembro que quando eu vim visitar, eu falei, pai, vai lá comigo. No dia que eu vim conversar com o pastor. Porque eu não conhecia. Para e pensa, gente. Eu sei que tinha várias pessoas adictas ali, mas eu não conhecia. Nossa, eu levei um tapa na cara. Do que era, porque né? quando eu cheguei, não tinha nada daquilo que eu imaginava. Era muito bom. Muito melhor. Fui muito bem atendida. Sempre fui respeitada por todos aqui, desde os acolhidos até a coordenação, diretoria. Então, assim, havia não vou dizer um preconceito, mas, assim, um lugar novo, uma coisa diferente. O que você vai fazer? Eu vou atender os meninos, e aí? Mas eles não vêm, às vezes, da cadeia? Tem essas coisinhas, entendeu? Mas eles não são moradores de rua. Mas depois que a gente entende o propósito, eu lembro que até minha mãe, quando eu saí daqui para ter bebê, fiquei um tempo sem ir no esquadrão, e ela disse assim, quando me foi dada a oportunidade de retornar, ela falou, filha, você tá voltando, né? Eu falei, mãe, tô voltando. Deus te quer lá, né, minha filha? Eu falei, tem propósito nisso, Deus me quer lá. Então, eu estou vivendo as promessas de Deus. E é tão gostoso estar aqui. E a gente vê que, por exemplo, comunidade terapêutica, a gente sabe que às vezes saem reportagens deturpadas de tal, que faz isso, faz aquilo. Tem que não é o nosso caso. Não, né? é o nosso caso. E como não é de muitas outras. Não é. Então, não generalizem. É maravilhoso estar aqui. Eu vejo, como profissional de psicologia, a ciência agindo, a espiritualidade agindo. Então, quando une as duas, fica completo. Então, é real. Eu vejo a transformação das pessoas aqui. E isso é muito gratificante. É lindo. Que legal. E deixa eu te falar, e tem um ponto também que é muito interessante. Você disse que nasceu um berço evangélico, né? Sempre foi cristã. E você sabe que sempre as pessoas... todo cristão, ele quer evangelizar, né? Ele quer ter um campo missionário, ele quer fazer a obra, ele quer tocar em pessoas. E aqui, nesse ambiente da comunidade terapêutica, aqui no nosso caso em especial, nós estamos falando de nós mesmos, né? Como que existe, né, essa possibilidade? Sim. Já pensou, você hoje atua como uma psicóloga no meio de meninos que precisam de Jesus, estão debilitados ali num estado terrível, né, vamos dizer assim, situações tão difíceis, você pode tanto entrar com a palavra de Deus, como também trazer todo um auxílio aí, psicológico, né, atendimento, aconselhamento. Como que você entende, vamos dizer, esse campo missionário, né? Tanto que quando eu chego aqui, a gente, quando é cristão, a gente sempre acredita que Deus nos coloca em lugares específicos para trabalhar, na obra dele. E aí, por isso que eu entendo por que ele me fez fazer psicologia. Foi mais do que RH. Não que um dia não volte, não fale, não trabalhe com isso. Mas nesse momento, é aquilo que você falou, a psicologia abre portas para você tocar em situações na alma da pessoa, na mente da pessoa, de uma forma certa, concreta, sigilosa, uma escutativa, profissional. E aí, visando isso, você também liberta as pessoas, porque nem tudo é espiritual. Eu vejo na minha salinha, nem tudo é espiritual. Tem coisas, tem traumas, tem dificuldades, tem crenças disfuncionais, pensamentos disfuncionais, tudo preso na mente dessas pessoas, de meninos e meninas. E muitas vezes, na verdade, todas as vezes, é que eles vão para a droga como refúgio, como fuga de muita coisa que está no coraçãozinho deles, em relação a pai, a mãe, a irmão, a infância, a adolescência. E aí eu entro. Então, eu acho uma comunidade terapêutica maravilhosa, porque eu entro na ciência, e aí vem os pastores, já começam a abençoar a vida dele na forma da espiritualidade, ele já começa a entender quem ele é em Jesus, ele já começa a entender também, dentro da minha salinha, na psicologia, quem ele é, com autoconhecimento. Então, é sim um campo missionário. Cada um no seu quadrado, mas visando
a alma daquela pessoa sendo salva, entendeu? Então, é lindo, assim, eu vejo a palavra do Senhor sendo ministrada na vida deles. Todos os dias eles têm devocional, é 6 horas da manhã? 7. Às 6 eles acordam, já vão às 7 no devocional, e aí já começa a trabalhar aqui no autocuidado. Aí muitos já vêm aqui falar comigo, tanto que quando eles chegam, eu tenho 24 horas para fazer a triagem deles, fazer o primeiro bate-papo, quebra-gelo, conversar um pouquinho, saber da história dele, porque aí, a partir dessa história, eu já vou visando um plano de tratamento para ele. De onde ele surgiu, como surgiu a dependência. Então, aí a gente já trabalha dentro da ciência. Mas aí, juntando tudo, no final, dá muito certo. Depois de 9 meses, a gente vê o resultado. É uma benção. Deixa eu te falar. O seu primeiro atendimento com eles chegam na comunidade, me parece que nos primeiros dias você já precisa atender eles, né? Quando acabam de chegar, o que você apresenta para eles dentro dessa estrutura psicológica? Qual que é o seu trabalho que você aplica nesse primeiro atendimento, assim? O cartão de visita do seu atendimento, qual seria? O sorriso. O cartão de visita é o sorriso, porque eles já chegam desconfiados. Você já tem um sorrisão, né? Muitos nunca foram numa psicóloga. Não falam, Natália quer falar com você, psicóloga, sobe lá para falar com ela. Eles daí já chegam entra até na assim. Salinha com ar-condicionado geladinha. Com sorriso, seja bem-vindo, tudo bem? Aí já dá aquela quebra, a pessoa já respira, fala, tá tudo bem. E aí eu vou conversando com ele. E aí, é a primeira vez que você tá aqui? Não é. É assim, minha primeira vez. Então é tudo diferente para eles. E aí eu falo, você foi bem recebido? Muito bem recebido. Todos eles falam que foi muito bem acolhido, muito bem recebido. Tá dormindo bem, tá dormindo direitinho, já comeu. É assim, para quebrando o gelo, né? Aí eu me apresento, sou psicóloga e eu tô aqui para te ajudar no seu tratamento. E aí eu vou fazendo as perguntas que a gente tem no sistema, onde são perguntas já estruturadas, mas eu não fico perguntando 1, 2, 3, não. É uma conversa. É batendo papo. E ele vai falando e ali no sistema eu vou colocando as informações necessárias. Tem informações que eu não coloco, que eu acredito que são sigilosas, porque eles já abrem o coraçãozinho deles, mas informações importantes eu coloco sim lá. E é muito bom, porque ali eu já consigo identificar algumas crenças deles, a origem, pergunta da história de vida, desde a infância, adolescência. E 90% das pessoas começaram na adolescência, entre ali uns 13 aos 16, 17 anos. E realmente é uma estatística, não só no esquadrão. Muitos deles, eles começam porque, por curiosidade, porque eu estava com um grupo de amigos, porque eu achei que não ia viciar, meu colega foi, me convidou, estava na rua, na escola, estava na faculdade, e quando viu, passou da fase de experimentação e começou a usar várias vezes. A gostar, né? Vai progredindo, daí... A progressiva, é isso mesmo. Então, ali eu vou quebrando gelo, entendendo quais as drogas que ele usou. A maioria, maconha. Depois, posteriormente, vem cocaína, aí depois vem pasta base, alguns vem da sintética. Então, cada um é diferente do outro. Tem uns que preferem outros, outros preferem outros. A maconha que abre tudo, né? O meu caso também foi a maconha, né? Gente, abre. Não desmerecendo um cigarro. Na minha época tinha a questão do Hollywood de menta, Godin, cigarro de chocolate, né? Daí tinha o famoso Marlboro Light. O Marlboro Light. Daí na escola tinha aquele grupinho de meninas, sabe? O cara não sabe tragar. Isso, aquela pressão e ali daí, social. Quando apareceu a maconha e pronto. Exatamente. E essa pressão social, às vezes até mesmo de fazer bonito para uma menina, de falar no meio dos jovens, eu fumei, eu cheirei. E na adolescência é constatado. Quando a gente é adolescente, a gente quer estar em grupos. A gente quer se sentir pertencente, identificar ali. Meu grupo é esse. Então, quando você não faz, você é careta. Ou você é crente demais, você é santinho. Então, o que acontece? Ele vai e faz o uso. E você sabe que a dependência química, né, tem aquela literatura que diz que ela é biopsicossocial. Biopsicossocial. Isso. É isso aí. Vem ali da gestação, de todo o código genético dos pais. Vem algo hereditário também. Tem a predisposição. Que é o bio, né? É o biológico. Isso. Daí vem a psique, né? Isso, porque o álcool e a drogas, ela mexe com toda essa estrutura. A gente é biopsicossocial. E ela tem tanto poder, o álcool e a droga, que ela é uma doença, a dependência química é uma doença multifatorial, porque ela atinge o biológico, o físico. Eles chegam magrinhos, gente, vocês têm noção, é triste. Psicologicamente falando. Doenças também, físico, né? Tantas coisas, terrível. né? E o psicológico,
totalmente desgovernado, perdeu a dignidade, o social, perdeu família, trabalho, empresas. A gente tem empresários aqui, enfim. Então, mexe tudo. Então, eu falo que é biopsicossocial e espiritual, porque a espiritualidade também é muito, muito machucada nessa hora. Então, sim, a gente... E aí que está o trabalho da psicologia. Não só olhar o psico, mas eu preciso olhar ele, o biológico. Por isso que eu pergunto, já comeu? Tá dormindo? Porque a insônia também é uma das formas da abstinência. Atrapalha também na adaptação dentro do terapêutico. Isso. Atrapalha também aí. Por exemplo, quero conversar com ele, ele tá com sono. Não dá. Ele tá com fome. Então vai lá comer um pãozinho e você volta. Porque eu tenho que ficar de olho em tudo. No social, eu falo com a família. E aí, como tá o seu trabalho? Aí já mando com a Sônia, INSS. Então... A psicologia não olha somente. A gente é biopsicossocial e espiritual. Tanto que tem meninos que trazem a espiritualidade deles para conversar comigo. Então, a gente tem que olhar uma forma holística. A gente fala visão holística, entendeu? São multifatores, assim como a droga. Então, se a droga deturpou todos esses fatores, a gente tem que reconstruir também todos os outros fatores. E é assim que a gente vai. E para concluir aqui, o social, né? O social é muito importante. O social, que é nesse meio que eu me envolvi. Esse meio, porque envolve a escola, os amigos. A família. A própria família. Envolve. Então, eles vão seguindo aí, talvez na pré-adolescência. Sim. Ali já tem todo um desenvolvimento para se tornar um dependente químico, né? Sim, como você falou da predisposição, existe como se fosse algo que fosse crescendo lá atrás, sim, porque a ideia que se dá é que é progressivo somente no momento que começa a usar. Tipo assim, eu comecei a fumar maconha ontem e agora, daqui para 2027, eu vou progredir no uso, vou partir para outras drogas, como o pessoal fala, drogas mais pesadas, né? Que são as químicas e a cocaína em companhia. Mas existe uma estrutura, um fundamento que começa lá atrás. Super, exatamente. E aí, quando chega no momento, o uso é simplesmente a cereja do bolo, é o final. Isso, sim. Na verdade, já tem algo construído. Já é um filho, uma filha, com traumas, com rebeldia, com princípios de desobediência. Sim, e aí, então, quando encaixa a casa certinho, né? Então, esse é o ponto que às vezes as pessoas não conseguem entender, nem trabalhar em cima. Os pais, né, os codependentes, as pessoas mais próximas. Sim. Que nem quantas vezes eu vi os próprios pastores falando, não, isso aí é ser vergonhice. Usa a droga porque não tem vergonha, não quer parar. Então, tantas expressões erradas, né? Sim. Não sabe o que a pessoa passou. Não conhece a história da pessoa. Não conhece. Por isso que quando eu entrei aqui, Patrick, a minha visão foi assim, pluf, não é tão fácil como a gente imagina do lado de fora, quando tem aquela pessoa pedindo dinheiro na rua, ou então na rodoviária velha, você vê aquela situação. Nossa, por que eles não levantam daí e vão ver a vida? Não é fácil, realmente é uma doença. E quando você falou da predisposição, falou também que o uso é a cereja do bolo. Por quê? Porque, às vezes, já atendi pessoas que bebiam ainda na infância porque a avó dava um pouquinho de cachaça. Ainda tem essa, né? Tem. Então, já está na estrutura. Muitos de fazenda já começam cedo. Acende para a mamãe o cigarro. Então, já vai vindo naquela estrutura. Qual que é a criança que foi acender o cigarro pro pai que não quis dar uma... Poxa. E escondido. Eles fazem muitas vezes escondido. Também deixa o pai vai trabalhar, ele vai lá, abre o armário, pega a pinga. Por quê? Já está na estrutura familiar isso, entendeu? Ele não... Do nada. Sempre tem alguma coisa. Tem a predisposição genética, tem essa questão do status social, de estar envolvido, estar em um grupo. Tem a questão da família já ser usuária. Então, o ambiente também, ele favorece. Ele não determina. Se o meu pai eu vou ser. Não. Não é uma regra absoluta, né? Não, mas ele influencia. Mas a probabilidade é muito grande. Até mesmo, por exemplo, a depressão, a ansiedade, a pessoa que tem não somente esses traumas, essas crenças, mas que tem transtornos depressivos, ansiosos, faz também... é um refúgio, porque o alívio que a droga dá, nunca usei, gente, mas todos eles falam que dá uma brisa que voa e vê tudo. E imagina uma pessoa que é depressiva. Então ela fala, me achei, na verdade são os picos, né? Que nem para quem... na verdade, a maioria já bebeu, né? Então, quando bebe, não traz uma sensação, um pico. Pode ser que a pessoa, às vezes, está... Eu gosto de falar sempre nas minhas palestras, dificilmente você vai ver uma pessoa que bebe com depressão. Porque a fuga dela começou a ficar triste, ela toma uma.
Aí toma uma, conta piada, canta, dá risada, arruma confusão, mas ele sai daquele ambiente. Sai daquele ambiente. Então, esse pico do álcool é o mesmo, é parecido com o pico da maconha. É lógico que é diferente, sim. é diferente, É, mas não cada um- deixa de ser, ou seja, um alívio. Um alívio, uma fuga para eles. É um prazer para eles. Exatamente. Senão eles não estariam voltando a usar. Exatamente isso. Então a gente observa muito essa questão desses picos, só que aí depois do pico vem a deprê. Aí que eles têm que fazer? Tem que usar novamente. Então, muitos transtornos eles usam para refúgio. Depressão, ansiedade, transtorno de pânico, pessoas que têm transtornos de personalidade. Então, por exemplo, o transtorno de personalidade borderline, ele gosta de ter comportamentos autodestrutivos. Pegar, sair dirigindo que nem doido, usar muita droga. É porque a sensação de vazio dele é muito grande. Então, a droga vem, mesmo que momentaneamente, ela vem como uma ajuda, E né? tem um ponto muito interessante que eu quero falar para quem está nos acompanhando. Nós estamos falando de dependência química, tá bom, pessoal? Nós estamos tocando em alguns pontos aí sobre essa doença aí que tem arrebentado a vida de muitas pessoas. E uma coisa muito interessante, até porque eu usei 15 anos, né? Tudo, né? Que você imaginar. Então, o que acontece? Você sabe que existe um lugar na dependência química que é assim. Eu vou tentar explicar para você entender. Assim, de uma forma simples. Se eu tenho uma quantidade grande de droga e dinheiro no bolso, se eu estou bem com a minha esposa, se eu ainda tenho algumas coisas no natural, você sabia que a depressão, o pico baixo que dá após o uso não é tão grande? Porque você ainda tem aí, como Tem uma dizia um estrutura. coordenador amigo nosso, ainda tem umas ruelinhas. Uhum. Ou seja, então o que acontece? O cara vai lá, apronta a noite inteira, daí no outro dia ele já está no trabalho e meio assim, mas daí ele já passa por cima e já dá a volta e já está nas pistas de novo. Tá com o carro, tá com a moto, tá com o celular, tá com a esposa, tá com dinheiro, tá com isso. E esse ponto, que é o início, é totalmente diferente depois de alguns anos. Sim, Então, com para quem está certeza. começando no uso, talvez você que esteja me ouvindo, o começo é o começo. É. O começo é tudo muito festa, as Aham, coisas dão certo. aham. Vou parar quando eu quiser. Existe os comentários, puta, nós fomos lá curtimos, cara, usamos a noite inteira. Então, existe todo uma alegria, né? Sim. Uma alegria de uma satisfação em fazer uso. Eu me lembro que no início eu dava o nó em todo mundo, que não deixava ninguém saber que eu usava. Aham. Não deixava. Sim. E ali Verdade. aprontava, não vou entrar em detalhe, mas aprontava, curtia, depois dava um jeito de esconder, inventava uma mentira, daí eu ficava uns dias tranquilo. Daí quando dava uma brechinha, começava aquela... Então, só que aí chegou um determinado momento da minha vida, por causa do uso constante, que aí eu não tinha... Sim. Não tinha mais Aí, controle. não tinha mais controle, fui acabando com isso, com aquilo, fui perdendo algumas coisas, fui abandonando alguns, vamos dizer assim, alguns relacionamentos com pessoas maravilhosas Sim, que sim. passaram pela minha vida, até chegar num estado que esse estado Aí pegou. aí pegou. Aí você começa a andar com o pé encardido, sujo, sem dinheiro, catando bituca no chão, pedindo dinheiro para os outros, mentindo. E ainda tem mais um auto-engano que a gente chama, né? Que o auto-engano é assim: todo mundo tá vendo que você é um usuário de droga e você, não sou não. Não, eu, Não droga. sou dependente. E aí entra... ixi, Eu aí internar? todo mundo- Pra quê? Todo mundo olha na sua cara, você tá... o seu olhar denuncia Sim. e você ainda tá querendo falar que... Aí entra o orgulho. Aí entra a dificuldade que existe para recuperação. Sim. Aceitação. É a admissão. Aceitar, admitir, se render, falar, eu preciso de ajuda, eu não estou dando conta, e se entregar. Não é uma regra também, mas uma grande parte dos dependentes químicos, o orgulho faz com que eles permaneçam na droga até hoje. Sim. Porque perdeu tudo e ainda está falando que está de pé. Sim. Não tem coragem de se render.
E você sabe que a minha história foi assim, eu segurei até onde que eu pude. Aí depois que caiu a casa, vamos falar que molhou o pé do frango mesmo, aí todo mundo já sabia meu estado, com crianças. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou procurar uma comunidade terapêutica, vou pro esquadrão. E aí Deus abriu algumas portas. Na verdade, uma pessoa muito querida que tinha passado aqui pelo Esquadrão da Vida falou, cara, vamos para lá. Então, assim, por que eu estou falando isso? Porque existe, quando fala que é progressivo, o álcool também é. Sim. Pessoas começam tomando uma. Esses dias um jovem falou, não, rapaz, eu tomo 2 cervejas só, curto de vez em quando a festinha. Só que isso a longo prazo. Sim, é isso mesmo. A longo prazo vai proporcionar um ambiente destrutivo, vai prejudicar do mesmo jeito. Sim. E não somente ele, né? Todo mundo ao redor. Então, voltando para o assunto, a estrutura familiar faz toda a diferença. Toda a diferença. Eu não quero falar dos meus pais, mas a minha estrutura familiar, totalmente desestruturada, vamos falar. Essa estrutura não teve, na verdade. E aí meu pai separou da minha mãe, eu tinha 6 anos de idade. Aí ficou meu irmão com 15, minha irmã com 14 e eu com 6. Aí você imagina só, minha mãe tinha aquele costume, eu não vou falar o que acontecia, porque se ele estiver ouvindo não vai ser legal. Mas a minha mãe nunca trabalhou, porque meu pai nunca deixou. E meu pai sempre trabalhou um monte, tinha dinheiro. E meu pai abandonou, sumiu no mundo. Eita. E a minha mãe sem R$1 no bolso, com um filho de 15, outra filha de 14 e eu de 6. Você imagina só o que a gente não passou. Os caminhos que meu irmão pegou, a minha irmã, a minha mãe mesmo, nova, né? Você imagina uma mulher solteira, naquele tempo lá, não me lembro, acho que 30 anos, 31 anos. Então todo mundo se perdeu de todas as formas possíveis. O único salvo lá era eu, que era 6 anos, você entendeu? E aí o que aconteceu? Dentro disso aí, é lógico que eu ia pegar um caminho errado. Você já tinha exemplos assim, já vivia naquele ambiente? Já não tinha opção. Sim. Então, alguns casos da dependência química, infelizmente falando, as crianças elas são programadas, naturalmente falando, para se tornarem pessoas perdidas. Sim, na família. E aí, o que coopera? Uma comunidade como essa. Que tem restaurado a vida de muitas pessoas há 25 anos. Sim. Esquadrão da Vida faz 25 anos que está aí, tocando vida de pessoas sem estrutura nenhuma. Daí chega aqui, tem um acompanhamento psicológico. A Natália chega ali, todo um trabalho. Chega ali pastores, coordenadores, pessoas que já passaram pelas mesmas dificuldades, que tem um exemplo, que nem o próprio pastor Samir, faz 25 anos que o Esquadrão existe, faz 25 que ele não usa droga, que usou droga há 23 anos, que também passou por uma comunidade terapêutica. Então, existe sim, de fato, um tratamento, a doença ela é progressiva, incurável e fatal, existe todo um ambiente desestruturado, toda uma complicação, é como se fosse uma doença no estado terminal, deu complicação. Precisa de um milagre. Sim. Precisa de um milagre. E é realmente isso. Tem que nascer de novo. Milagre. E aí, o que estrutura esse milagre? É o trabalho aplicado nas comunidades terapêuticas. É um tratamento. Como que eu defendo isso? Tem gente que não gosta. Tem gente que, infelizmente, não gosta. Eu defendo porque aqui é aplicado um cronograma, eles precisam acordar no horário, porque, querendo ou não, o cronograma proporciona um ambiente terapêutico, por causa das responsabilidades que são estabelecidas. Sim. Então, o comprometimento, as responsabilidades, aí entra os devocionais, a parte da espiritualidade, entra os atendimentos. Sim, as palestras, né? Eu e a Sônia, na área técnica. E os próprios acolhidos, um ao outro.
Sim. Porque tem aquele costume que acontece, né? Que às vezes os guri acabam falando só de droga, às vezes dentro dos quartos. Mas existe também as coisas boas. Muito. Até os padrinhos agora a gente tem. É, até os padrinhos. Que na verdade seria tipo as próprias partilhas. O cara chega assim e fala, rapaz, eu perdi minha mulher, meu filho e minha filha. Daí o outro fala, e eu que nunca tive mulher, nem filho, nem filha. Morei sempre na rua. Eu falo, rapaz... É assim mesmo, e gente. Aí, isso aí vai gerando um equilíbrio. Sim, um vai apoiando o outro. E aí eles falam, rapaz, sabe que a gente tá no mesmo barco? Aonde que a droga nos levou? Sim. Então começa a gerar reflexões e aí vem todo o trabalho estabelecido na comunidade. Então isso é maravilhoso, né? É lindo, é lindo. E como você falou, cada um tem uma experiência diferente da outra. E um se apoia no outro. Se alguém falar assim, eu acho que eu vou embora. O outro fala, não, meu filho, você vai pra onde? Olha, eu já fiz isso e deu ruim. Fica aqui, vai até o final. Então não é só a gente. Os acolhidos também fazem parte desse tratamento. E isso é muito bonito. Eu falei dos padrinhos, porque agora os meninos que estão mais tempo de casa, com ótimo comportamento, uma espiritualidade cheia do Espírito Santo de Deus, eles acabam ajudando a gente também. Então, auxiliando, abençoando a vida dos que estão chegando agora, apresentando a chácara. Então, é lindo, gente. Você que está pensando em vir, não pensa, só faz. Entre em contato e vem se recuperar. É bênção. E vocês que quiserem conhecer também o nosso trabalho, é lógico que tem na internet, você consegue visualizar através do site do Esquadrão da Vida, mas vocês podem também... Vem fazer uma visita. Fazer uma visita é diferente, hein? É uma delícia. Um dia aqui com a gente, nossa, né? Pode vir. O almoço é uma delícia. É uma maravilha. E deixa eu fazer uma pergunta para você que é psicóloga. Eu sempre vejo na internet, assim, as postagens no Instagram, nas redes sociais, sobre a terapia, a famosa terapia. Uhum. Né? Acho que até você esses dias postou alguma coisinha. Foi. Terapia personalizada, cada um tem a sua. Eu vou atender o Rodolfo, é o caso dele, específico dele. Sim. Eu vou ter uma terapia com ele. Com o Cleitinho, eu vou ter outra terapia. E assim, conforme o acolhido, vamos dizer assim... Como que funciona isso? Você conhece o acolhido, vamos dizer que hoje você atenda 2 acolhidos recém-chegados, que chegaram ontem, vamos dizer assim. Uhum. Como que você, esses 9 meses, você mantém uma terapia específica com cada um, conforme a história de cada um? Como que funciona isso? Bom, para a gente atender, a gente precisa ter um método. E eu escolhi a abordagem terapia cognitiva comportamental. Baseando nessa terapia, a terapia ela é maravilhosa, terapia cognitiva, porque a minha ideia desde o início é auxiliar ele no processo terapêutico, mas que ele lá na frente consiga tomar suas próprias decisões. Eu estou ajudando, auxiliando. Tem uma frase que é assim, a terapia é uma viagem. Aí eu sempre falo para eles, olha, é como se eu estivesse aqui no volante, você do meu lado, e a gente vai visitando os pontos turísticos onde tem muita coisa que precisa ser resolvida. Até chegando no final, que é o seu objetivo, o seu destino final, a gente chega junto. Porém, toda a construção, o plano de tratamento sou eu que vou fazer, mas a construção vai ser entre eu e ele. Nunca vou deixar ele sozinho e também ele precisa, terapia precisa de conversa, ele também precisa se abrir. Então, eu faço o plano de tratamento, atendo eles com base na terapia, para que ele lá na frente não precise de Natália, que ele seja o seu próprio terapeuta, que ele consiga identificar, meu pensamento está errado, se organizar as ideias. O meu pensamento está errado, meu comportamento então vai estar errado, minha emoção vai estar errada. Por quê? Que ele usa droga? Porque, na verdade, o pensamento dele já está errado, as emoções dele estão erradas e o comportamento, aí ele usa droga. É a consequência, né? É o comportamento é a consequência da organização. Da organização cognitiva. Então, se ele tem maturidade nos pensamentos novos, por isso que quando eu chego, eu converso com eles, na verdade o resultado foi ruim porque o seu pensamento é totalmente disfuncional. Vamos mudar essas crenças que você tem? Porque é assim, olha, tem as crenças. Das crenças vem os pensamentos. Dos pensamentos você tem 3 reações. Você tem uma reação fisiológica, uma comportamental e uma emocional. Então, vamos lá. A gente é um biopsicossocial. Dentro desse psico, a gente tem um que a gente chama de modelo cognitivo. Cada um tem o seu modelo cognitivo, porque cada um tem o seu padrão. Eu usei droga por causa disso, você usou droga por causa disso. Então, a gente faz um parâmetro, eu faço um plano. Vamos ver, vamos observar junto comigo quais são os seus padrões. Eu uso droga por causa disso. Qual é o seu gatilho? Então, dentro de um papel, a gente faz um plano, onde eu sempre falo para ele, você está junto comigo? Tô. Aí, durante esses 9 meses, eu vou atendendo ele, passo a passo. Tem meninos que rapidinho já conseguem mudar os seus pensamentos. Por causa de uma estrutura melhor, familiar, cognitiva. Tem outros que não. Então, tem que ter mais paciência. E nunca dar o bolo pronto. Ele tem que ter o seu próprio insight.
doutor, o pessoal me chama de doutor. Ah, doutor, agora entendi por que eu faço isso. Por causa disso, disso, disso. Eu falei, exatamente. Então, é muito legal porque essa viagem é uma descoberta. Porque até muitos nunca foram no psicólogo. Fala assim, eu vou no psicólogo, ele vai contar para alguém. Não, gente, psicólogo não vai contar para ninguém. Pelo contrário. E quando você encontra um caso assim, interrompendo você um pouquinho, como que você trabalha? Porque o cara fala, para na sua frente, trava as 4 rodas e... Não, tô aí. Tipo assim... sempre tem uns que falam menos, outros que falam mais, que eu tenho que até falar assim, para um pouco, deixa eu respirar. Mas tem uns que falam bem pouco. E o interessante é que cada um é diferente do outro. Então, tem que respeitar. Eu não quero falar. Já aconteceu na triagem, a pessoa fala, eu não quero falar sobre a minha família agora. Tá tudo bem. Não quero falar sobre a minha infância, não foi legal. Tá tudo bem. Então, aí, com o tempo, eles vão se abrindo. Viu que eu não falei nada pra ninguém? E aí, eles vêm... E eles mesmos, entre eles, vão falar, você já foi na psicóloga? Cara, se você não tá bem, vai lá. Já recebi várias indicações lá dentro. Vai lá que é maravilhoso. Então, vai desconstruindo esse preconceito até mesmo com a psicologia. E aí, essa TCC, ela é educativa, ela ajuda a pessoa a se autoeducar nos pensamentos certos. Por exemplo, vou contar uma coisa que até já aconteceu, que eu já contei isso para eles. Um dia, Patrick, estava eu entrando, já falei até com o pastor Ederson, estava entrando toda feliz uma segunda-feira ensolarada de sol. Bom dia! E aí o pastor Ederson passou na minha frente. Ele olhou pra minha cara, gente, e virou. Aí eu falei, Aí o que aconteceu? É a situação, olha só como é a nossa cabeça. Vê se você não vai se identificar. Eu fiquei, poxa vida. Aí já veio um monte de pensamento disfuncional. Ele não quer falar comigo. Aí a emoção, tipo puxa, assim, não deu nem moral. Não deu moral. Aí meu comportamento, né? Aí, olha como que é o processo da gente ter evidência ou não. Eu sempre ensino, gente, tem evidência? Quais são os pensamentos? Presta atenção, não vai agir na impulsividade. Eu, olhando depois, eu percebi que ele estava correndo porque o pastor Bruno chamou ele do outro lado da chácara. Então, sabe quando você passa, olha, mas você não raciocina? Sei. Então, foi isso que aconteceu. Ele olhou e foi embora. A gente não sabe o que a pessoa está passando. A gente não sabe. E nem o que ela está indo fazer. Não sabe o que está acontecendo pro lado de lá. Mas a gente quer daí montar nós o circo. No nosso dia ensolarado. Tudo paz e amor. E aí a gente... entendeu? Aí eu falei assim, gente, o que é isso, Natália? Aí eu percebi que eu já estava gerando uma emoção que não tem evidência. Por quê? Todos os dias eu e ele falamos bom dia, Pai do Senhor, todos os dias. Aí naquele dia específico eu já fiquei, poxa... Eu devo passar muito isso, sabia? A gente passa todo. Porque eu fico numa correria pra lá e pra cá. Mas às vezes eu passo assim e eu tenho que passar rápido. Ainda mais aqui por causa do nosso trabalho, né? Que tem muitos acolhidos aqui. Hoje estamos aí com 92 acolhidos, se eu não me engano. E aí, quando eu tô passando, um ou outro que é então eu já passo meio rápido e nem olho muito pro lado. Senão já era, gente. Você imagina. E eu tenho esse costume, sabia? Meio um pouquinho desligado por causa daquilo que eu tô querendo, que eu tô fazendo naquele momento. Sim, eu tô concentrado. Sim. E aí alguém fala assim, bom dia, pastor. E às vezes eu você não tá, não consigo pegar. E não é maldade. Não é maldade. Não é. E aí, mas aí que tá, uma pessoa que já chega lá de fora, com um coraçãozinho assim, tá fazendo descaso pra mim. Mas não, por isso que eu tô aqui. Ou seja, você treina os acolhidos para aprender a lidar com situações. Com a frustração. Eles vão ser frustrados o resto da vida deles. Não adianta, a vida é assim. E eles usam droga por causa de frustração, muitas vezes. Decepção amorosa. Você sabia que o pessoal fala que a recuperação é a arte de se contrariar? Tem, gente. E aí que tá. Aí acontece. Isso aqui acontece direto. E eu mesmo, como psicólogo, eu tenho que fazer eles levar a situações que, peraí, por que você tá desse jeito? E levando, prestando atenção, levando em consideração que realmente, para mim, pode ser, nossa, para que isso? Mas para ele tá doendo. Eu tenho que levar em consideração que aquilo que aconteceu doeu para ele. Então, não pode fazer um descaso para aquela dor. E aí, falando do pastor Edson. E aí, eu percebi, peraí, qual a evidência que eu tenho? Meu pensamento, poxa, ele não vai falar comigo, ele não gosta de mim? Aí, vem o pensamento, qual a evidência que eu tenho que ele não gosta de mim? Pelo contrário. Quais são as evidências a favor? Todo dia a gente fala bom dia, sempre de boa, um ótimo colega de trabalho. Natália, para de palhaçada. Que legal. Entendeu? É ajudar eles a pensar melhor. Você sabia que eu tenho essa técnica também? Tem que ser, gente, senão a gente não vive e não deixa os outros viver. Constantemente, porque eu lendo o livro do Augusto Cury. Ah, legal. Ele é ótimo. Ele é mestre. Ele é ótimo. Porque você tem aquela primeira informação,
Você, vamos dizer, julga uma situação e aquilo já... Aí você aprende a olhar a outra face. Sim. Aprende a olhar a situação. Fala, peraí, talvez ele esteja passando isso, ou talvez eu fiz alguma coisa de fato, às vezes a gente faz. Sim. Por isso que a pessoa tá tendo... Ou seja, ninguém vai te dar um tapa do nada. Boa observação. Sempre quando as pessoas... sempre tem uma forma de defesa, sempre existe o outro lado. Sempre. E aí eu sempre me organizo. Isso no meu casamento. Com as minhas crianças, então, nem se fala. Sou especialista. Porque a gente precisa. Porque senão acaba tudo em nós, porque tudo acaba em mim. E que, no fato, até tem uma literatura que fala que o egocentrismo é o núcleo da doença. Eu não vou querer tentar explicar isso mas agora. Mas eu entendi. Mas o egocentrismo... É o eu. É, o eu. Tudo eu. E nesse eu, você acaba não observando o outro. Os outros. E se tratando aqui do contexto de dependência química, você já parou para imaginar o que esses meninos, ou até mesmo nós, já passamos na vida? Tantos traumas, tanto mecanismo de defesa. A gente é muito armado demais. Sim. Eu sou uma pessoa que é só Cristo na minha vida mesmo. Sim. Você entendeu? Ou seja, então, aí quando se depara com a comunidade terapêutica, o grupo de acolhidos, lembrando que a gente tem um grupo grande de coordenadores também, você imagina o que não rola dentro da história de cada um. Então, por isso que é legal a terapia. Aprender, se organizar, para lidar com as pessoas, para lidar com os relacionamentos, com as frustrações. E o legal da terapia é que cada um vai chegar com um objetivo diferente. Sempre que você falou da você até falou assim, personalizado. A terapia personalizada. Isso. A minha base é o TCC, que é a terapia cognitiva. Só que cada um vai ter um objetivo. Eu quero aprender a falar em público. Eu não quero mais sentir essa frustração. Eu não estou muito bem com a minha família. Por causa daquilo que ela está sofrendo no momento, né? A queixa principal dela. Hoje, psicóloga, é meu casamento. Pronto, vamos focar nisso daí? Vamos trabalhar em cima disso. Não é uma salada mista. A gente sempre tem objetivos que a gente chama de terapêuticos. Então, quando eu começo a terapia, eu já pergunto, eu faço a psicoeducação, apresento o TCC, o plano de tratamento. Por que você veio aqui? Qual a sua queixa? Isso. Então, na próxima sessão, você me fala, traz quais são os seus 3 objetivos terapêuticos. A gente vai trabalhar naquilo, porque a TCC ela é focalizada. A gente tem um tempo de determinação, de tempo de duração. Não é a vida inteira. Nesses 3, 6 meses, a gente vai focar naquela queixa, naquele paciente. Tchau, veio outro objetivo, outra pessoa. A base é a mesma, a teoria é a mesma. Mas, com cada um, eu vou usar uma técnica diferente. Um é a falta de autocontrole. Então, vamos trabalhar de onde vem esse autocontrole, vamos fazer um panorama, um diagrama, a gente vai trabalhar com técnica de autorregulação emocional. O outro, vamos trabalhar com reconstrução cognitiva. O outro, habilidades sociais. A gente é ser diferente um do outro. E aí, a base é a mesma, mas as técnicas são diferenciadas. É personalizado. Que legal. Você sabia que nas minhas ministrações, eu ministro assim, já faz um tempo já. Eu aprendi muito tempo atrás e hoje em dia eu sou um pouco mais especialista. Eu sempre ensino as pessoas qual que é a fraqueza da sua vida hoje, qual que é o seu problema. Precisa mapear. Mapear em Cristo. Uhum. Ou seja, para você trabalhar. Porque tem pessoas que estão enfrentando coisas, vamos dizer, o problema financeiro. Vamos pegar todos os princípios do bíblico que fala sobre dinheiro e sobre a vida financeira. E vamos ver o que a Bíblia diz. Separar todos os versículos possíveis. Hoje é fácil, por causa tem o Google, né? E assim também, casamento. Vamos levantar os dados, as informações. Vamos ver qual é o meu papel como homem. Então, trabalhar em cima daquilo. E a Bíblia ensina dessa forma. A Bíblia fala, se a tua mão direita, ainda específica a direita. Fala se a tua mão, não, ele classifica, é a direita, a mão direita. Ou se o teu olho, então a Bíblia trabalha dentro desses pontos também. E sempre a direção de Deus é em cima desses princípios. Então é legal isso aí, porque às vezes eu tenho algo específico, Sim. o meu problema específico. Sim. Aí eu fico imaginando, tem gente que nem sabe qual que é o problema. Tem gente que chega assim sem saber. Por isso que é legal ensinar sobre isso. Fala, filho, qual que é a sua dificuldade hoje? Você vai atender um menino, fala, qual que é o seu problema? O que está pegando? Isso.
Porque às vezes, porque senão a gente fica perdido E também. eles muitas vezes não sabem a origem do BO. Eles não sabem. Eu tô sentindo isso e aí, tá. Então vamos levantar os dados, ver a origem da onde está surgindo essa queixa, entendeu? Porque eles não vão chegar, olha, psicólogo, eu sinto isso, minhas emoções são essas, meus comportamentos são esses. Não. É uma construção. É um atendimento, né? E não é de um dia, não. A gente tem que ficar marcando sempre para eles estarem voltando. Tem uns que precisam mais, outros menos, mas é maravilhoso. Existem os acolhidos aqui que você atende mais do que outros? Como tem, que é? Né? Tem sim. A gente observa pelos comportamentos deles. Eles mesmos não estão felizes com os comportamentos deles, às vezes com os pensamentos. Tem alguns que procuram mais também, mais. Né? Tem uns que procuram mais. Ixi, com certeza. Sempre tem. E dentro dessa terapia, assim, vou tentar levantar um número aqui. Aproximadamente, um acolhido que precisa muito de você, que te procura muito, você acredita que seja mais ou menos quantos atendimentos em 9 meses? É uma vez por semana. Eles começam assim. Só que aí a ideia é eles irem crescendo, certo? Com o tempo... Vai dando um espacinho para os outros. Isso, porque é muita demanda que chega. Os outros novatos sugar mais você. Entendi. E aí, com o tempo... Né? É rotativo, ó. Uma vez por semana, durante um mês. Depois passa de 15 em 15. Depois passa de uma vez por mês. Depois 2 meses, 3 meses, entendeu? Até que, às vezes, até 6 meses, eles só vão lá para dar o feedback para ver como que eles estão, conversar um pouquinho. Que eles mesmos já conseguem identificar os erros. Já chegam com algumas coisas formadas. Já. Nossa, eu tive uma psicóloga também. Eles já chegam com os pensamentos. Ih, Natália, você não sabe o que aconteceu. A doutora me conta. Aconteceu aquilo que você falou que ia acontecer. Ah, é uma coisa importante. Já chega já com tudo pronto. Tudo né? pronto. E eles mesmos conseguem se resolver. Olha, estava tendo uma dificuldade, eu fui e resolvi. Nossa, antigamente você não faria isso, hein, fulano? Não faria, Natália, não faria. Eu já ia ficar com aquilo no meu coração e já explodia e querer ir embora. Então, a gente vê essa evolução. Aí, à medida que vai gente chegando nova, na hora da triagem eu observo. Olha, isso aqui eu acho que vai precisar mais pegar nesse aqui. Eu acho que vai precisar. Então, aí eu faço o convite para eles, se eles quiserem. Outros não, durante o processo falam que quer durante... Por exemplo, chegou hoje... Um menino falou, Natália, semana que vem a gente pode começar uma terapia? Porque nasceu algo nele que precisa ser mudado, até mesmo pelas palestras de vocês, pelos filmes, por tudo que acontece. Ele sente uma dor ali. Fala, caraca, isso aqui não mudou. Isso aqui eu preciso levar para terapia. Aí eles vêm me falar comigo. Eles vão crescendo nisso, Eles vão né? crescendo. Eles vão crescendo. E é lindo. Eles vão se libertando. É muito bonito de ver. E deixa eu fazer uma pergunta. Qual que é o desafio seu? Assim, nem vou falar desafio, a dificuldade. Qual que é a dificuldade desse trabalho? Porque eu não sou psicólogo, né? Eu atendo também, eu sei das minhas dificuldades. Qual que é a sua dificuldade? Como psicóloga, você está ali numa terapia, num atendimento, qual que é a dificuldade que você vê no acolhido? Ou que você enfrenta sempre? A dificuldade, às vezes, é que eles precisam se desarmar. Porque para a terapia funcionar, eles precisam querer fazer funcionar. Então, eu perguntar e eles realmente falar a verdade nua e crua, que eu sei que muitos deles têm vergonha de falar o que eles aprontaram. Então, aí eu tenho que fazer aquele quebra-gelo, fazer com que a gente chama de aliança terapêutica. Eu preciso que ele esteja aliançado comigo e eu com ele. Sigilo profissional, eu preciso que ele se abra, porque senão ele me dá só uma brechinha, mas aí tem um iceberg debaixo da água. Não dá. Então, uma dificuldade que às vezes eu consigo... Tem uns não, tem uns que já falam, pá! Mas tem uns que observam e que se não der essa legalidade, não vai funcionar. É essa reserva que ele tem, vergonha do que ele aprontou, vergonha das dores deles. Então, vergonha, às vezes, da própria dor, da própria frustração deles. Deles se sentirem mal por tudo que eles fizeram, a culpa que eles sentem. Então, é uma das dificuldades, essa questão no processo terapêutico. Mas depois que eles passam por essa, fica uma maravilha. Entendi. É porque o comum deles, quando chegam também, depende até do que tudo que aprontou, né? O cara, às vezes, não quer nem mexer naquilo ali. Mas deixa eu mudar um pouquinho o assunto. Uma coisa que eu admiro muito. Pode ser que alguém que estiver me ouvindo pode até questionar alguma coisa, mas, assim, eu admiro muito. Eu admiro, eu não me aprofundei muito nisso, mas eu sei do que se trata, tanto biblicamente como dentro da história, que é o confessionário, se eu não me engano, dos padres, o gabinete dos padres, a salinha da psicóloga, né? A sala da psicóloga, a sala do atendimento. Você já imaginou
que nível que era esse atendimento dos padres. No início, não falo hoje, eu falo naquela época, a ponto do pessoal pegar para pagar a penitência e dar tanto ouro, tanta riqueza, porque era valorizado. Sim. Hoje em dia, quantos que custa um atendimento psicológico? Depende do... Vamos dizer que custa R$500. Vamos dizer que custa R$500 uma única sessão. Que uma única sessão também não funciona. Mas você já imaginou como que os padres eles eram homens estudados, santos, totalmente separados, né? Que nem se envolvia com nada do mundo, nem com mulher, com estrutura, nada. E vivia para isso. Sim. Agora, olha que coisa interessante. O cara chegava na sala para procurar o padre, é porque estava no BO. Tava com um problema. Igual na psicologia. Ele não estava bem, ele ia lá... Daí, qual que era a estrutura do trabalho? Ele se abrir. Sim. Que é o que você disse agora. Sim. Que a dificuldade é porque a pessoa está armada. Ela está armada. E aí, como que fala a informação sigilosa, né? Sim. Como que é o nome que se dá para isso? Quando... É atendimento sigiloso. Sigilo profissional. Sigilo profissional. Entrava ali a pessoa, às vezes no adultério, às vezes tinha feito coisas terríveis. Chegava, falava lá pro padre, é o seguinte, é assim, assim, assado. Você imagina só que chique você trabalhar com uma pessoa totalmente aberta, que chega ali, muda totalmente a estrutura, né? Sim. E eu acho lindo, porque eu não me lembro, não me lembro disso, de padre falar da vida do outro. Sim, também. Hoje em dia, se você confessa seu pecado para alguém, Deus me livre. Perigoso parar no Instagram. Vamos dizer que eu tô com um problema terrível, particular. Vamos dizer que eu cometi uma atrocidade. E aí eu tô com aquilo apertando o meu coração, Natália, eu preciso de ajuda, tá me corroendo, o que acontece? O princípio da Bíblia é confessar os nossos pecados uns aos outros para serem curados. E eu tô com aquilo lá e não sei para quem me abro. Daí você inventa de se abrir para um pastor. Você acha que isso dá certo? Depende do pastor. Depende do pastor. Mas assim, não tô falando mal dos pastores, mas... É um desafio o atendimento. Eu estou tentando fazendo essa analogia para um atendimento profissional. É desafio. Como que um jovem chega para mim, conta uma barbaridade que ele fez, eu morro com aquilo, que nem os padres faziam antigamente. Eu fico com aquilo, não, filho. Dou um feedback para ele. Os padres eles davam uma instrução, um feedback forte. E aí... falava, daí passava ali, vai ali, reza 15 Pai Nosso. O ambiente deles era esse. Faz assim, assim, assado, tal. Aí pagava uma penitência, um valor, né? Vamos dizer assim. Abençoava. Eu acredito que eles faziam isso com prazer, porque era muito bom. Era muito bom. Então, eu acredito que essa origem do atendimento, a terapia... Você tem uma pessoa que você pode chegar e falar, cara, pode ser você mesmo, porque às vezes a gente não é aquilo que as pessoas estão vendo. O Instagram, então, nem se fala. O cara posta uma fotinha aqui assim, ó, aquela realidade, tanto física às vezes, né? Que às vezes o cara é meio feinho, mas na hora ali, tipo que nem o Rodolfo. Rodolfo vai na frente do espelho, fica caçando os lados do rosto. Rodolfo. Daí faz um olharzinho, tem um olharzinho que faz pras fotos, assim, né? Ó, assim. E tira a fotinha ali, coloca uma frasinha, uma fraseologia, elabora ali dentro daquilo que está vivendo, e aí todo mundo vai ali e compra a ideia. Sim. E às vezes não é realidade. Não, com certeza, com certeza. Às vezes ele está passando um perrengue. Está passando uma situação difícil, tanto emocional, às vezes física, às vezes a pessoa se sente feia, não está feliz com o corpo. Às vezes meio gordinha, às vezes meio magrinha, às vezes de tudo quanto é jeito. Sim. E ali está uma mentira sendo estabelecida. Sim. E a gente pensa que a pessoa, às vezes, a gente se ilude também. Porque, né? Diz que no escuro todo gato é pardo. Você tá entendendo? E a gente, no escuro todo gato é pardo. Tá no escuro, né? Então, o que acontece? Essa é uma realidade que a gente enfrenta. E, às vezes, nós enfrentamos isso como pastores. Você imagina um pastor que está todo arrebentado,
E tem que estar assim, ó. Por isso que é importante o pastor... Você já imaginou? Não estou falando que esse é meu caso e não é meu caso. Mas assim, só para você entender, tem pessoas que estão enfrentando, não só pastores, mas todo ser humano. É ser humano, exatamente. Por isso que também é importante, o pastor também tem uma cobertura espiritual e também psicológica, sim. Porque tem pastores que entram em depressão, tem pastores que entram em ansiedade. Agora, se falando de pastor, de liderança, é bravo, o papo é bravo hoje aqui. E o orgulho do pastor? Isso aí também precisa ser quebrado. De falar assim, vou procurar uma psicóloga. Porque uma boa parte já bate contra. Não, tem porque esse a fé estigma, tem aquela ignorância. Tem uma a palavra ignorância. certa é ignorância. Tem sim. Tem, existe. E como que o cara vai pegar e vai se rebaixar, vamos dizer assim? Orgulho. Na verdade, é orgulho. Orgulho de assumir é o mesmo princípio do dependente químico. O cara tá todo sujo, fedido, não tem dinheiro, perdeu tudo e tá falando que tá bem. Sim. É o mesmo princípio, só muda um pouquinho a história. Sim. Mas tá doendo da mesma forma. Ele tá ali na frente, tá às vezes com a família bagunçada, o casamento não tá legal. Sim. O relacionamento com os filhos não tão legal, vida financeira não tá legal, tá desenvolvendo uma depressão profunda, tá ficando doente, tá para ter um AVC, tá totalmente desorientado. E aí começa a machucar as ovelhas também. E aí, ainda tem essa. E aí o que acontece? Por ser uma liderança, acaba transmitindo. Isso, porque reflete, né? A igreja reflete para aonde que ele for, ele tá refletindo isso. E você falou assim, será que eles vão descer para falar que realmente tá doendo? Mas a palavra fala para a gente descer a casa do oleiro. E eu acho assim, que quando a gente reconhece que a gente precisa de ajuda, aí que a gente ergue a cabeça. Se ele reconhecer, a partir de mim também, se a gente reconhecer, puxa, eu preciso de ajuda, eles não devem pensar como rebaixamento. Devem pensar pelo contrário. Nossa, é questão assim, a pessoa deveria se sentir grande por reconhecer que precisa de ajuda. Entendeu? Entendi. Em vez de ele falar assim, nossa, vou me rebaixar, pegar na casa... É o contrário. É ao contrário. Nossa, eu tô sendo grande de realmente mostrar Jesus que eu não tô bem. Ele se fez pobre, a Bíblia diz. Ele se desfez de toda a sua glória. Sim. Filipenses 2. E Jesus também tinha os amigos mais chegados, não tinha? Tinha. Poxa, foi lá e falou, tinha muito vocês não podem... papo. Passou uma luta brava no Getsêmani. Passou, então ele foi também lá e falou tinha... para Pedro, repreendeu Pedro, Tiago, João. Falou, vocês não podem vigiar nem uma hora comigo, me ajudar, né? Em oração aqui comigo. Então, o ponto... E Jesus desabafava também. O ponto que você disse do desafio do seu trabalho sobre aquele acolhido que está armado. Que é um desafio, que é uma dificuldade para você conseguir trabalhar dentro com essas pessoas por causa desse princípio, né? Sim, pessoa travada. E trazendo isso aí para a nossa realidade hoje, como que é difícil você encontrar uma pessoa também... Agora eu sou acolhido. Sou acolhido. Como que é difícil você confiar em alguma pessoa? Porque existe também o desafio dele. Sim. Fala, eu matei, eu estuprei... eu roubei, eu espanquei minha mãe, eu amarrei minha mãe na cama, eu já vi casos assim. E aí o cara cai dentro de uma comunidade terapêutica, aí você vai falar, e aí? O que você fez? Aí, conta aí. Rapaz. Aí o que acontece? Normalmente ele vai te enganar, ele vai mentir, ele não vai se abrir. Normalmente falando, e de fato você disse que esse é o desafio. Por isso que eu não chego já desafiando, não sou besta. A gente chega de boa, dando um sorriso. E aí, durante as sessões, ele vai soltando. E aí, esse é o desafio de um acolhido. E também é o desafio também dos líderes, das pessoas comuns, vamos falar assim. Sim, claro. Por quê? Porque às vezes o cara também fez barbaridades. Sim. Ou às vezes ele tem pensamentos, ele tem uma prisão. Às vezes ele não chegou a fazer, mas o pensamento tem a prisão. Tem isso sim. E biblicamente falando, é a mesma coisa que tivesse feita. Tipo, o adultério. O adultério, antigamente, tinha que ser consumado. O cara tinha que ir lá e pular a cerca. Aí Jesus chegou e trouxe outro princípio. Falou, antigamente era assim. Agora, se vocês olharem para uma mulher e tiverem algum pensamento impuro com ela, em verdade eu te digo, vocês já adulteraram. E aí, como é que faz? Então, ou seja, tem pessoas que estão cheias de adultérios, pensamentos impuros, pornografia, medo.
Pessoas dominadas por tantas fraquezas, vamos falar assim. Sim. Por isso que a importância Por isso a dos importância, psicólogos. exatamente. O próprio Dos Jesus pastores, falou, dos começa padres. aqui. Jesus falou, começa aqui. Então, para ele lá fazer realmente o ato, é porque já veio daqui. É a mesma coisa com a adicção, com a gente. Por isso que é aqui na origem. É uma estrutura que depois leva ao comportamento. Então, aí na Bíblia mesmo, é uma boa colocação. O próprio Senhor Jesus, ele fala sobre isso. Gente, começa aqui, presta atenção aqui. Por isso que a gente tem que trabalhar a qualidade dos pensamentos dos meninos. Porque senão, Patrick, ele vai voltar lá e vai repetir tudo de novo. Porque não mudou aqui. Aquele versículo que fala sobre transformar a nossa mente. É isso aqui, transformar a nossa mente, para que a gente possa transformar o nosso comportamento. Aí já a gente até conversou sobre isso. Mas, Natália, quando a pessoa não consegue transformar a mente? Então, vamos fazer a questão inversa. Vamos começar a transformar o comportamento para que, com o hábito dele fazer todos os dias, ele vai falar, nossa, não é difícil eu fazer aquilo. Por exemplo, não consigo perdoar, meu Deus. Começa a trabalhar nesse perdão. Me perdoa, Senhor, me ajuda a perdoar. Quero te pedir perdão. Começa a trazer à existência aquilo que não estava. E aí começa a se comportar. E aí, com hábito, igual a gente acordar de manhã e escovar o dente, já virou um hábito, você não precisa nem pensar. De tanto você repetir aquilo. Então, exatamente. A psicologia ela é maravilhosa. Você vê como ela encaixa, né, com a palavra do Senhor. Então, é muito bênção. E eu quero aproveitar, para não perder a oportunidade, eu quero falar de Mateus 6,6. Para você que está ouvindo a gente, acompanhando o nosso bate-papo aqui. O pessoal está gostando, né, Rodolfo? Eu espero que sim. Olha lá, deixa eu te falar. A Bíblia fala para você entrar no seu quarto, fechar a porta, sozinho. Para você ver o quebra-cabeça da Bíblia, como que é profundo. Certa vez Jesus disse, quando onde estiverem 2 ou 3 e orarem em meu nome, 2 ou 3. Em uma outra ocasião, Jesus disse, quando você for orar, quase uma contradição, mas não é uma contradição, não tem explicação para isso. Sim. Mas olha que maravilhoso, você poder entrar dentro do seu quarto, fechar a porta e orar ao teu pai em secreto. E a Bíblia diz, e o pai que te vê em secreto te recompensará. Então, eu pratico isso. Eu gosto muito disso, porque de Deus não tem como. Às vezes nós, que nem eu disse a historinha do Instagram, às vezes você posta uma realidade que não é. Sim. Às vezes você apresenta até mesmo um sorriso, até pela fé, né? Ali, não estou falando que a pessoa está fingindo, mas ela está lutando. Sim. Mas igual na a presença viúva, de vai Deus, tudo bem. E não ia tudo bem. Ela está usando fé. Então, olha que maravilhoso. Nós temos aí a presença de Deus como uma forma de atendimento. Em outra passagem, Paulo ensina, não andem ansiosos por nada, por coisa alguma. Apresentem as vossas petições, os vossos pedidos a Deus, por meio da oração, da súplica e da ação de graça. Daí fala, e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardar os vossos corações e as vossas mentes. Então, de fato, existe um lugar em Deus. Sim. Como o Salmo 23 diz, que ele nos guia a águas tranquilas, águas de descanso. Ele refrigera a nossa alma. Então, existe, de fato, uma unção, uma presença que vem no secreto. Que vem no altar de Deus. Sim, e eu sou feliz por isso, sabe por quê? Porque você já pensou, não desmerecendo o trabalho dos pastores, nem dos padres, nem dos psicólogos. Mas você já pensou se nós tivesse somente os psicólogos, os pastores, os padres? Né? Seria muito bom. E como é bom ter essas pessoas para auxiliar. Sim. Mas olha que maravilhoso, fora esse atendimento, nós temos um lugar. Livre acesso. Um livre acesso. Por a gente isso pode que chegar na presença de Deus, ele já conhece você. Já sabe de todas as nossas dores. Tem uma coisa que Deus sabe, Natália, eu quero falar aqui nessa programação. Tem uma coisa que Deus sabe que é assombrosa. Ele sabe o número dos seus cabelos, de cada fio. E se um cair, ele sabe também. Como que Deus é extraordinário, como que ele é magnífico nesse ponto. Como que satisfação, que prazer poder, como diz o Salmo 105, versículo 4, recorram ao Senhor. Recorrer à presença dele, recorrer aos caminhos dele. E aí, só que agora, olha que interessante. Como que eu vejo os pastores, eu falando de mim,
Como que eu vejo a Natália? Eu vejo você como a misericórdia de Deus sobre a terra. Por quê? Porque não é todo mundo que sabe ir nesse lugar em Deus. Não é todo mundo que sabe. Eu sei, eu pratico, por causa da experiência de tudo que eu já vivi no Evangelho. Mas não é todo mundo que sabe. Como saber o caminho? Aí Deus pega e estabelece a misericórdia dele. Levanta médicos, levanta psicólogos, levanta pastores, levanta comunidades terapêuticas, levanta hospitais, pessoas que estudaram na medicina para auxiliar o ser humano. Sim. Então, o biopsicossocial. Eu vejo aí tudo junto. Você como a misericórdia de Deus. Amém. Pessoas que têm problema, o que Deus vai fazer? Deus vai levantar uma psicóloga lá do Recife, é isso? É só do Rio de Janeiro. É, do Rio de Janeiro, que tava lá em Recife, não Tava sei em fazendo o Recife? quê. Certo que era na praia, né? Tava, gente. Tava lá curtindo a praia. Não diz que é a praia em Recife. Itamará. Não, nunca fui em Boa Viagem. Não é, não? Nunca fui nessa. Depois o Rodolfo vai levantar essa informação. Mas meu... diz que em Recife lá o que rola é tubarão. Eu ou vou pra litoral. Porto de Galinhas, ali Itamaracá, esse é meu nível. Se eu não me engano é em Recife, lá em algum Boa lugar. Viagem. Praia de Boa Viagem. Aparece de vez em quando mesmo. Diz que rola uns tubarão lá, diz que não é muito... Mas daí Deus levanta você lá de um lugar sem saber... Sem saber. Que a nossa conversa se iniciou assim, né? É quase aquele versículo na sua vida, né? Ou é aquele versículo, né? Primeira carta de Coríntios 2, versículo 9. Aquilo que olhos não viram, ouvidos não ouviram e jamais desceu em coração humano. Não algo mesmo. Que você nunca imaginou, almas diante de você, dentro de uma sala, que você pode tanto auxiliar dentro do profissionalismo, sim, como também falar de Jesus, falar e lembrando aí, né? Até vou falar isso para você, que seu paizinho esses dias partiu, tá na eternidade. Tá na glória. Você imagina só, de certo que eu tenho minhas filhas, né? Certo que seu pai orou tanto por você, né? Falou, não, minha filha vai ter um chamado, minha filha vai ser poderosa. Quantas vezes ali criancinha já declarando a glória de Deus sobre você. Aí sem entender, Deus pega, elabora um projeto, arranca você de um RH, um suposto RH. Sim. E coloca no meio de um campo missionário que o que tem é perdidos. Campo como missionário que pode, perdidos. Né? Como que pode, né? E assim, realmente, lá dentro, quando eles entram, eu falo tanto da ciência. Assim, eu não falo abertamente de Jesus porque eu não posso. Sim. Né? Questão da ética. Mas se eles trazem esse tema, se o paciente traz sobre espiritualidade, eu tento entender ele, fala como se ele como sendo cristão ou ele sendo de outra religião. Eu vou embarcar junto, porque a espiritualidade já foi até realizada pesquisas, ajuda na manutenção dele. Então, tudo que ajuda na manutenção dele, Patrick, eu tô dentro, entendeu? Se, no caso, a espiritualidade dele, Jesus, o poder superior é Jesus, amém, continua firme. Mas eu não posso evangelizar lá dentro, entende? Não posso. Porque, na verdade, o seu trabalho é na ciência. O meu posso. Você taca fogo. Ai, meu Deus. Mas é isso que eu tô falando, cada um no seu quadrado, no final dá tudo certo. É uma Mas bênção. que legal, se eu fosse te consagrar alguma coisa hoje, dentro dos ministérios, assim, eu ia te consagrar missionária. Eita, né? Missionária. Ou seja, missionária enviada de Deus, ó. Deus te enviou. Que tremendo, que maravilhoso. Glória a Deus. Amém, pessoal? Louvado seja o nome de Jesus por esse bate-papo. A gente já vai encerrar já. Obrigado pela audiência de vocês. Rodolfo, tem alguma mensagem, algo que você queira compartilhar aí com a gente? Tem algumas mensagens aqui, Patrick. Pessoal no canal do YouTube, né? Tá mandando aqui um bom dia, o Otone, a Dirce, a Amanda Brasil. Pessoal mandando um bom dia pra vocês aí. Bom dia! A Slene. Oi, Slene! Amanda Brasil o nome dela, hein? Tá em todas, hein? Deus abençoe vocês, tá bom? O Márcio também, que 1h vai estar aqui, né? Com a gente, também tá mandando um bom dia aqui, mandando bênção. Amém, recebo. Deus abençoe o pastor Márcio Aranda. Ontem eu mandei pra ele a fotinha, deu na academia. Pra ele não, coloquei no meu status, né? Ele escreveu lá assim pra mim, sai da fotinha, vai malhar. Tem gente que em academia fica só na fotinha, né? É o Instagram, é aquilo que a gente falou. Só tira foto. É o Instagram, né? É o Instagram. É a maquiagem moderna.
Verdade, maquiagem Amém? moderna. Eu quero só falar da FC. Isso. Só dar um Glória a ponto Deus. final. Porque Falando a gente de falou dependência Exatamente. química, né? E você que quer conhecer mais sobre isso, sobre esse tema, dependência química, codependência, quiser saber sobre a recuperação, nós abrimos a última turma do ano, já é a 7ª da gente no total. As inscrições estão abertas, eu pedi para o Rodolfo colocar também aí, para vocês terem acesso. É só preencher o formulário, o valor da inscrição é R$200. Corre porque as vagas são limitadas. As aulas serão das 18 às 22 horas, de segunda... 22? Aham, 18 a segunda. Vai ser pá. Por quê? Vão ser 2 semanas. A gente conseguiu condensar de 3 para 2 semanas. 6, 7, 8, 9... Então são 10 dias, porque é de segunda a sexta. Lá no SEAD, com ar-condicionado, professores de alto gabarito. Lanchinho, coffee break, pra vocês ficarem fortinhos. E o certificado, turma, né? Nossa formatura... Ó, é incrível, gente, tá tudo incluído. E você que quer saber mais, talvez trabalhar em uma comunidade terapêutica, ou só saber sobre ECTs, você que é mãe, esposa, que quer conhecer mais sobre a dependência química, ajudar o seu ente querido no tratamento, é a oportunidade. Última turma do ano, primeiro módulo. E depois, não sei quando abrirá as outras vagas, então corre agora, aproveita. Pessoal, deixa eu te falar, eu já fiz essa escola. É professor da escola. Sou professor da escola e eu quero incentivar. Talvez até você seja de fora. É maravilhoso, é muito bom. E falando de dependência química, é uma escola de formação de coordenadores. Isso. Capacitação para aprender mais sobre tudo isso que a gente estava falando, né? Isso e mais um pouco. Isso e muito mais. Muito mais um pouco. E muito mais um pouco. Então, o assunto é voltado para a dependência química, para CTs, para todo esse trabalho que a gente desenvolve, que, como eu disse, é a misericórdia de Deus sobre a terra. E é mesmo. E lá, olha, tem pessoas... A pessoa não consegue largar da droga lá fora, não tem jeito, a família não dá conta, ninguém consegue. E aí vem para cá. Você está entendendo? Encontra a misericórdia. Essa misericórdia se renova a cada manhã. E... Olha, esse curso são pessoas que fazem, já fizeram psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros, advogados, mãe, pai, não importa, faça a sua inscrição. O nosso certificado é reconhecido pela FESMART, que é a Federação de Comunidades Terapêuticas Sul-Mato-Grossense, pela Prefeitura Municipal, pelo SEAD, pela Vigilância Sanitária. Então, é um peso você ter isso aí no seu currículo. Então, faça suas inscrições. Amém. Glória a Deus. Natália, para a gente encerrar... Queria que você desse as suas considerações finais. Bom, gente, mais uma vez agradecendo a oportunidade de estar aqui. Espero de verdade que a gente tenha contribuído aí, você que está ouvindo, tenha participado desse bate-papo. Foi muito gostoso. Eu quero vir mais vezes, eu gosto de vir. Na primeira vez eu parecia uma vara verde, gente. Tremia, agora estou super confortável, falante. Isso é muito legal. Então eu quero dizer, você que de repente tem alguém na sua família que precisa de recuperação, que, como a gente falou aqui, não está vendo que precisa de recuperação, mas você já identificou, porque como doença tem sintomas, tem sinais, mas também tem tratamento. Então, você que já identificou, faça o convite para essa pessoa vir aqui. Se ele não quiser, esteja orando por ele, que a hora dele vai chegar. Você que não tem essa dificuldade, seja um intercessor dessa pessoa. A gente está aqui para ajudar. E essa doença, eu sei que ela, como a gente falou aqui, ela é fatal, mas a gente acredita no poder do Senhor. E a gente também acredita, eu acredito na psicologia também. Então, a gente está aqui com toda a estrutura para ajudar esse seu ente querido a se cuidar, a voltar a se amar. Nós recebemos pessoas aqui que estavam em situação de rua, que saem daqui já indo para casa resgate, já com emprego, com currículo na mão. Então, a nossa ideia é isso. É fazer com que essa pessoa ela volte a ter a sua dignidade. Então, conte com a gente. Obrigada a todos os ouvintes, obrigada a Deus por essa oportunidade de estar aqui no Esquadrão da Vida. E a gente só está começando, é sempre quando eu falo, da escola é a mesma coisa, a gente só está começando. E o Esquadrão, mesmo com 25 anos, também está só começando, tem muita coisa de Deus sobre as nossas vidas. Amém, pessoal, Deus abençoe vocês no nome santo de Jesus. E lembrando que daqui a pouquinho eu estarei ao vivo aí com o meu programa Esperança da Glória, tá bom? Um grande abraço, um beijo para vocês. Tchau, até gente. A próxima.